que você abrisse no livro de Jó, capítulo 28. Os irmãos têm aprendido com o pastor Cassé, os irmãos têm aprendido coisas como misericórdia, né? E tal. Então, exerçam isso comigo hoje. Viu, irmãos? Amém? Eu vou olhar para cada um bem direitinho assim, pelo seu olhar, eu estou sabendo se você está com misericórdia comigo ou não. Vamos orar pelo pastor Cassé, ele está numa luta grande com o pai dele. E ele também hoje ligou para mim assim, muito afônico e tossindo muito e tal. Disse ele que desde ontem está tendo febre, tanto de manhã como na hora que ligou para mim estava tendo febre. Ele está até com medo assim que seja uma possível pneumonia, né? Aí ele já começou a se antecipar, mas disse que está indo ao médico amanhã pela manhã. Então a igreja esteja orando pelo pastor Cassé, que tem trazido uma grande contribuição nas reuniões da quarta-feira, nos colocando de forma expositiva a palavra de Deus. Queridos, e por isso o desafio de hoje falar um pouco sobre o que Cassé vem falando no livro de Jó, até porque eu fui surpreendido agora, né, 3:pouca da tarde e tal, e aí a gente entende que precisa também caminhar a passos lentos, confiando no Senhor, mas Deus é maravilhoso com cada um de nós. Os irmãos começaram a estudar com Cassé na quarta-feira passada, já o capítulo 27. Os que estiveram aqui na outra quarta-feira, sabe que começaram a ouvir versículo por versículo a partir do capítulo 27. Eu tive cuidado de dar uma olhadinha, porque do capítulo 27 ao capítulo 31, a gente tem o que a gente poderia chamar de monólogo de encerramento de Jó. Monólogo é aquela coisa que, talvez como eu vou fazer agora com vocês aqui, basicamente. Vocês vão ficar ouvindo e eu vou passar um tempo tagarelando aqui, falando aqui. Então, algumas inserções de Jó, até o capítulo 27, os irmãos acompanharam que os amigos falavam, e Jó respondia, argumentava, depois outro falava, às vezes dois falavam, e ele também argumentava, mas a partir do capítulo 27, a gente vai ver que Jó toma uma nova postura desse enfrentamento, e começa basicamente como quem diz, vocês agora vão ficar calados, e vão ouvir o que eu tenho para lhes falar. Daqui a pouquinho eu vou citar alguns versículos, eu não tenho aquela dinâmica de colocar os versículos aqui em cima, mas vou pedir para os irmãos estarem a folhear suas Bíblias. Os consoladores, eles não conseguem até esse momento provar os seus pontos de vista. Eles não conseguem amordaçar Jó, eles não conseguem calar Jó, mesmo com toda a investida deles, mesmo com toda a construção do pensamento deles, com toda a cosmovisão com que eles argumentaram com Jó, eles não conseguiram exatamente provar os seus pontos de vista. Mas parece que até esse capítulo também, Jó não foi capaz de resolver os seus problemas. Então, ao mesmo tempo que os acusadores estavam trabalhando em forma de conselhos, mas é como o Cassé já falou aqui, quem tem 3 amigos como Jó tinha, não precisa de inimigo nenhum. E mesmo assim, apesar de não ficar abatido, ele também lutava uma guerra interior, porque ele não conseguia resolver o seu problema. Ele tinha muitos questionamentos acerca da sua própria, daquele seu próprio momento, da dor, do sofrimento, da enfermidade, da perda de bens, e assim como os irmãos muito bem já conhecem. Entretanto, tem uma coisa que eu gostaria de resgatar para os irmãos aqui, é que Jó, parece que ele encontra uma maneira de se portar de forma correta, ou ele se encontra no caminho certo nessa análise da relação de uma pessoa com Deus. Parece que ele está trilhando o caminho da graça de Deus. Eu até vou dizer assim, parece que ele está crescendo na fé. E isso é importante porque às vezes Deus nos leva por caminhos muito difíceis, né, Ivelda? Deus nos leva por caminhos muito difíceis, dolorosos. Mas engraçado é que quando a graça de Deus ela está sobre a nossa vida,
mesmo chorando, mesmo, eu diria até resmungando, não no sentido de blasfêmia, mas no sentido de expressar dor, indignação, parece que nós crescemos na fé. E eu vejo que a partir agora do capítulo 27, Jó está crescendo na fé. O monólogo dele apresenta 3 temas principais. O primeiro, contrasta a sua integridade com o destino dos perversos. Isso vocês viram no capítulo 27. Jó começa a ter realidade de quem realmente ele é. Ter clareza do Deus ao qual serve. Ele começa a se enxergar, mesmo diante daquela dificuldade tremenda de enfermidade, de rejeição, não é? De falta de perspectiva, de uma série de coisas, mas a relação que ele tem com Deus e a consciência de como ele tem essa relação com Deus, que é uma relação de dignidade, de fidelidade, de amor a Deus, ele não se sente traidor da fé. No capítulo 27, que foi a semana passada, Jó então contrasta a sua integridade com o destino dos perversos. O segundo tema nesse monólogo é que Jó discorre sobre a inestimável qualidade da sabedoria, capítulo 28, que é o que nós vamos ver hoje aqui. O capítulo 28, como disse o pastor Cassé, parece que é um recorte dentro dessa coisa de Jó e os amigos confabulando, tratando de teologia, cada um trazendo seus argumentos, querendo dobrar o outro com argumentos, com construções de ideias. E parece que o capítulo 28 é um recorte. Os irmãos vão perceber isso daqui a pouco. E ao final, como um terceiro tema, fala sobre si mesmo. E os irmãos vão ver isso quarta-feira, se Deus quiser, com Cassé, pastor Cassé, isso é o nervosismo. Com o pastor Cassé aqui, quarta-feira, os capítulos 29 a 31. Então, os irmãos vão ver que ele vai encerrar um monólogo falando dele de forma maravilhosa. E esse de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre sabedoria. A frase de abertura para esse monólogo está no capítulo 27, versículos 1 a 5. Então eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo. Nós não vamos falar fora esses 5 versículos do capítulo 27, mas nenhum outro. E vamos partir para o capítulo 28. No capítulo 27, Jó inicia dizendo assim: Jó continuou a falar. Dizia ele: juro pelo Deus vivo, que tirou de mim meus direitos, juro pelo Todo-Poderoso, que me encheu a alma de amargura. Enquanto eu viver e tiver o fôlego de Deus nas narinas, meus lábios não pronunciarão maldades, e minha língua não falará mentiras. Versículo 5, jamais darei razão a vocês, defenderei até a morte a minha integridade. A gente entende que é um monólogo porque ele agora está falando com os 3 ao mesmo tempo, pela expressão vocês. Ele agora não está se dirigindo somente a Elifaz, quem é o outro, hein, gente? Zofar, e o outro eu me esqueço sempre, qual é o nome dele? Bildade. Pelo versículo 5 do capítulo 27, ele já vinha fazendo uma defesa a Bildade, mas agora, nesse versículo 5, ele diz: agora eu vou calar os 3, vocês 3 vão precisar me ouvir. E ele descreve muita coisa já no capítulo 27, nós vamos então agora para o capítulo 28. A frase então, de abertura, é essa nesses versículos. Isso sugere uma mudança radical no rumo das conversas. Porque agora parece que Jó se encoraja para, falando sem ser interrompido, construir essa ideia, colocar diante deles, e como quem diz: eu vou jogar a batata agora para vocês. Eu não serei mais pressionado nesse momento acerca dessa relação de mim para com Deus, de como Deus está me tratando, e sendo aqui, por exemplo, apontado como pecador. Vou jogar agora a batata para vocês. É o meu pensamento aqui acerca do que Jó colocou. Então, Jó 28, claro, começando aí do versículo 1, ele vai falar de sabedoria. Sabedoria. Dos versículos 1 ao versículo 11,
basicamente, ele vai tratar das questões levantadas nos versículos 12 e 20. Eu gostaria, para adiantar, que você olhasse aí, Jó capítulo 28, versículo 12. Depois a gente volta um pouquinho, mas o versículo 12 tem dizendo assim: mas onde se pode encontrar sabedoria? Onde se pode achar entendimento? Isso é uma pergunta retórica. Ele faz essa pergunta, mas basicamente ele já tem resposta para isso. Veja também no versículo 20. Versículo 20. Onde afinal está a sabedoria? É uma repetição. Onde está o entendimento? Segundo o texto, o capítulo completo, Jó quer provar aos seus amigos que ele conhece todas as nuances. Ele conhece todo, eu diria, o conteúdo programático de manuais de apologética, manuais de defesa da fé. Se você for conversar com qualquer pessoa tem a sua impressão acerca do que está acontecendo, tem a sua percepção acerca de como Deus trata com o homem, tem a sua percepção acerca do seu momento. Todos nós aqui temos uma ideia de como é Deus ou de quem é Deus. Todos nós aqui temos ideia do que deve ser uma igreja, como deve ser a igreja. Então, o que Jó está querendo fazer nesses versículos agora, é que ele quer dizer para aqueles três lá, que eram muito sábios, segundo seus próprios olhos, que Jó também tinha uma ideia de um catálogo de pensamentos, eu diria, de artigos, de pontos de vista acerca de Deus, da vida, do sofrimento do homem e assim por diante. E queria dizer também para eles que, mesmo naquela situação deplorável, de dor, de choro, de fedentina, talvez de fome, de vômito, e o que você quiser imaginar, em função da descrição do quadro de Jó, Jó quer dizer para eles: vocês assim, cheirosos, bonitos, bem vestidos, bem calçados, bem penteados, eu tenho um arsenal apologético que posso conversar com vocês de igual para igual acerca de Deus. Vocês não estão me falando nada de novo nesse meu pensamento que eu estou trazendo aqui para os irmãos. Eu sei discutir acerca de Deus no mesmo nível de vocês. Eu sei defender a fé que abracei no mesmo nível de vocês. Tanto que o enunciado das teses conformistas aí, ela vai servir para uma espécie de esculpir o elogio à sabedoria, que precisamente aí está nos versículos de 1 a 8. Gostaria de ler com os irmãos, começando aí no versículo número 1. Então, Jó capítulo 28, nós vamos ler agora. Eu estou lendo uma versão diferenciada, mas os irmãos vão acompanhando aí, por favor. Versículo 1 diz: as pessoas sabem de onde extrair a prata e onde refinar o ouro, sabem de onde tirar o ferro da terra e como separar o cobre da rocha. As pessoas sabem fazer brilhar luz na escuridão e procurar minério nas regiões mais distantes, em meio às trevas profundas. Versículo 4: cavam entradas para as minas, em lugares onde ninguém vive, descem por meio de cordas, balançando de um lado para o outro. O alimento cresce na superfície, mas abaixo dela a terra é derretida como por fogo. Ali, versículo 6, as rochas contêm safiras, e no pó se encontra ouro. São tesouros que nenhuma ave de rapina consegue enxergar, nem o olho do falcão pode ver. Versículo 8, nenhum animal selvagem pisou nessas riquezas, nenhum leão pôs a pata sobre elas. Tem algumas bíblias que falam leãozinho e tal. Esse foi o versículo 8. Vamos ler até o 11. As pessoas sabem como despedaçar as rochas mais duras e como revirar até as raízes dos montes. Abrem túneis nas rochas e encontram pedras preciosas. E o versículo 11 diz: represam a água dos ribeiros e trazem à luz tesouros ocultos. O que na verdade aqui, esses versículos que nós lemos agora até o 11,
essa relação que ele faz ainda vai até o 19, daqui a pouco a gente chega lá, mas até o 11 precisamente, e trata de homens habilidosos. Trata de homens que têm tecnologia desenvolvida ou adquirida por outros. Domínio técnico, tecnológico. Que podem trazer à luz grandes tesouros, grandes fortunas, grandes formas de ganhar dinheiro, de enriquecimento, de transformação do ambiente, transformação aproveitamento até hábil dos recursos naturais. Mas parece que ele vai começar a construir um raciocínio de que com toda essa chamada sabedoria, que a gente pode aqui chamar de sabedoria humana, eles são incapazes de encontrar a verdadeira sabedoria. E aqui é bom a gente fazer uma observação sobre sabedoria e conhecimento. Conhecimento é o domínio apurado sobre certas coisas, é o domínio do conteúdo, da gênese das coisas. Mas aí, conhecimento necessariamente, pelo que Jó quer explicar para eles, não é sabedoria. Quer dizer, quantos de nós aqui pode, por exemplo, ter muito conhecimento sobre determinadas áreas do saber, mas quem sabe ainda estejamos a sofrer por não transformarmos aquilo em algo aplicável à nossa vida, ao nosso comportamento, às nossas relações. Não nos tem, com esse conhecimento todo, nos encaminhado para fazer as coisas que agradam a Deus, ou para as quais nós fomos como homens projetados para fazer, que glorifiquem a Deus, que ajudem pessoas, mesmo tendo tanto conhecimento. Então, o que Jó quer estabelecer aqui é a diferença entre esse conhecimento, que ele reconhece que é válido, mas que não foi transformado naquilo que faz com que um homem seja considerado sábio, pelo menos segundo a cosmovisão de Deus. E aí talvez a gente já comece a puxar um pouco, não é? Nos esforçarmos um pouco para pensarmos sobre nós, se o que nós conhecemos, se o que nós dominamos, se coisas, temas, as quais podemos emitir opinião, será uma série de coisas, se isso tem de alguma forma sido transformado em sabedoria, de maneira que nossos passos sejam firmes, nosso caminhar seja ereto e chegar, por exemplo, diante de Deus, sejamos aprovados nesse caminho que temos tomado. É muito interessante pensar um pouco sobre isso. Eu vou ler um pouco aí mais, do 12 ao 19, para poder conversar um pouco mais com os irmãos. O verso 12 diz, aquele que nós falamos ainda há pouco, mas onde se pode encontrar sabedoria? Já que o homem é tão habilidoso para descobrir pedras preciosas, lapidar essas pedras, agregar valor de mercado, de comércio, gerar necessidade numa sociedade de consumo, não é assim? O homem é tão habilidoso para isso. Mas ele vai perguntar, onde está a sabedoria? Onde se pode achar entendimento? Versículo 13, parece que ele começa a responder, ninguém sabe onde encontrá-la, pois ela não se acha entre os viventes. Ele aqui está falando do ser humano. Ele não está falando dos seres criados, mas está se reportando à raça humana. Ele diz, ela não se acha entre os viventes. Não está aqui, diz o abismo, nem aqui, diz o mar. Não se pode comprá-la com ouro, nem adquiri-la com prata. Verso 16 diz, vale mais que todo o ouro de Ofir, mais que o ônix precioso e a safira. A sabedoria é mais valiosa que o ouro e cristal. Não se pode comprá-la com joias de ouro fino. Versículo 18 vai dizer, coral e jaspe não se comparam a ela. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. Aí ele diz no 19, não se pode trocá-la pelo precioso topázio da Etiópia. É interessante, porque até aí esse verso 19, apesar desses homens habilidosos, de poder fazer essas coisas todas com recursos da natureza, mostrando ou demonstrando destreza e perseverança desses homens, trabalhando com pedras preciosas, arrumando formas em lugares com pouca concentração de oxigênio, lidando com muita umidade, uma série de coisas, perigos e mais perigos. Apesar de tudo isso, parece que Jó está dizendo que a inteligência humana, Jó está dizendo que o entendimento humano não consegue encontrar exatamente sabedoria.
o porquê das coisas, o como viver de forma altruísta, melhor, digna, o como agradar a Deus, como se transformar num homem e numa mulher que o seu comportamento, suas atitudes, suas ações não ferem o padrão que Deus está imprimindo na nossa vida. Ele diz que parece que tudo isso é insuficiente. Precisamente aí dos versos 13 a 19, Jó discorre sobre a incapacidade de a riqueza comprar a sabedoria. Jesus gostava de falar essas mesmas coisas de forma muito mais prática, de forma muito mais simples. Jesus chega uma certa vez, não disse só para os discípulos dele, mas disse para um monte de gente: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Que adianta ele dominar toda essa tecnologia, ter acesso a todas essas fontes de riqueza, ser extremamente abastado, poder bater no peito e dizer, pelo menos em termos humanos, não preciso de nada nem de ninguém, eu sei onde colocar o meu nariz, eu decido para onde eu vou, eu volto quando eu quero, tudo está nas minhas mãos, não tem nada que fuja ao meu controle. Eu estou ampliando um pouquinho, porque o contexto que Jesus fala é um pouco mais diminuto. Mas eu apenas estou dizendo que o que é que adianta, segundo as palavras de Jesus, o homem ganhar o mundo inteiro, mas não conseguir encontrar a sabedoria, não conseguir estar realizado consigo mesmo, porque tem a consciência de que pode a qualquer momento estar diante de Deus sem nenhuma recriminação. Isso tem a ver com sabedoria. Então ele discorre sobre isso. Depois ele vai dizer, e nós vamos mais adiante ver os versículos 21 a 28, que ele mostra que somente Deus é capaz de doá-la. Então sabedoria é uma dádiva que vem de Deus. Amém, irmãos? Quando nós pensamos em sermos sábios, a sabedoria parece que já nos motiva a sermos extremamente dependentes de Deus. A sabedoria não é o que as coisas que leio e relaciono sobre isso. O catálogo de livros que eu já li, teses que eu já defendi, coisas que eu já desenvolvi. Ele está dizendo que a sabedoria não é isso. Isso é conhecimento, que também é muito bem-vindo o conhecimento. Bem-vindo o conhecimento. Mas a sabedoria é além disso. Porque diz aqui, segundo ele, a gente vai ver os versículos, que Deus é o único que dá sabedoria aos homens. Até Tiago também, por ser irmão de Jesus, né, se converteu depois da ascensão, provavelmente. Veio a ser um dos líderes da igreja. E foi o primeiro a escrever alguma coisa para compor o que a gente chama de Novo Testamento. Então a carta de Tiago, ela é uma carta muito judaizante. Mas ele disse assim: qualquer um que tiver falta de sabedoria, peça a Deus. Porque tem uma coisa aí, disse Tiago, ele dá. Ainda tem outra coisa que ele disse, e não passa na sua cara. Amém, gente? Sabedoria é a vontade de Deus na nossa vida para sermos assertivos nas circunstâncias difíceis, nos momentos de crise, onde eu e você, de vez em quando, está se deparando, perguntando ao Senhor, por que eu estou passando isso, por aquilo, por que isso aqui eu não compreendo. Sabedoria, a gente vai já nos encaminhando para o fechamento. Sabedoria vai culminar com outra verdade bíblica, outro princípio que está nas Escrituras, tem tudo a ver com o temor do Senhor. E parece que nessa parte do texto, a palavra princípio quer dizer começo. Quando o homem teme ao Senhor, é temente a Ele, isso é o começo da sabedoria. Ele está começando a entender o que é o ser humano. Está começando a entender quem é Deus, está começando a entender quem Ele é. A ficha está caindo sobre o porquê dele existir. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que Tiago vai dizer assim, eu até escrevi Tiago segundo Nino. Eu disse assim, quem quiser sabedoria, peça a Deus. Amém? Esses versos aí, de 21 a 28, eu vou ler daqui a pouquinho com os irmãos.
Eu quero voltar um pouquinho para o 28, versículo 12, justamente sobre aquela pergunta retórica. Ele pergunta: e onde nós vamos descobrir ou encontrar sabedoria? A resposta, claro, ele começa já no versículo 13. Essa coisa aqui eu peguei de Cassé. Essa aqui eu peguei de Cassé. Eu gosto de copiar coisa de quem tem sabedoria. E Cassé disse que esse versículo 13, Jó responde em forma de uma charada. Ele pergunta, mas como é um monólogo, ele mesmo responde. E essa forma de responder como charada, segundo Cassé, tem duas coisas aqui. Uma está ligada ao valor e a outra está ligada ao local. Porque primeiro ele pergunta, quanto custa? Ou com que posso comprar sabedoria? Eu sei que é forçar muito a barra aqui, mas se lembre daquele texto lá em Atos dos Apóstolos, que em relação ao poder de Deus, em relação à manifestação sobrenatural, só para fazer o bem, alcançar pessoas e realmente resolver o seu problema, tinha um cara lá que já fazia alguns sinais, prodígios, chamado Simão. Ele era mago, ele era mágico, ele trabalhava com algumas artes, aí eu vou até dizer mesmo, ocultistas. E aí ele vê os apóstolos fazendo coisas maravilhosas, pessoas estavam doentes, ficavam curadas, aleijados, começavam a andar. Puxa vida, o que é que eu faço para adquirir isso? Quanto custa isso? Veja que aí necessariamente não está incluída altruísmo, fazer pelas pessoas ou para as pessoas, mas fazer para si mesmo. O que ele queria era ter um poder maior do que aquele que ele já exercia. Ele queria ter um raio de ação maior do que aquele ao qual ele já era conhecido. Vai lá em tal lugar que tem um cara chamado Simão, ele pode resolver o teu problema. Só que ele queria mais. Então, Jó vai dizer que a sabedoria não pode ser comprada, e vai dizer que ela não está em lugares especiais. O caminho da sabedoria não pode ser encontrado tão facilmente, porque ele não está em lugares físicos, ele está onde Deus apontar para você encontrar. Amém, gente? Às vezes ele está em algum lugar que Deus está me direcionando para lá, mas eu, por insistência, eu estou indo para outro lugar. Eu estou querendo viver outra experiência. Eu estou indo na contramão da orientação de Deus, porque me falta temor, porque me falta estar submetido à vontade dEle. E aí, não tem sabedoria nenhuma, mesmo com algum conhecimento. A sabedoria, ela não está na terra, ela não está no mar, ela não pode ser comprada, ela não pode ser avaliada, porque o valor dela excede. Aí ele vai usar alguns recursos de coisas que valiam muito à sua época. O ônix precioso, a safira e o ouro. Por isso que já no versículo 20, eu voltei ao 12, porque a pergunta do 12 é a mesma pergunta do 20. Então, do 20 ao 22, que é outra pergunta retórica, é a mesma. Onde está a sabedoria? Onde podemos encontrar o entendimento? Ele começa a dizer que Deus é a fonte e Deus é o provedor da sabedoria. Somente nele podemos encontrar sabedoria. Não existe sabedoria fora de Deus. Não existe entendimento das coisas ou inteligência fora de Deus. A sabedoria e o entendimento estão escondidos dos olhos de todo ser vivente. O abismo e a morte. O abismo aqui são coisas terríveis. As catástrofes. O mundo que desmorona. Que por mais que a gente pesquise, por mais que a gente se dedique a observar, nós não vamos encontrar uma razão, pelo menos lógica, do ponto de vista da lógica humana, nós não vamos encontrar. O homem vai ficar sempre com o coração aflito, ele vai querer tomar lugar de Deus, ele vai dizer, se eu fosse Deus eu faria isso ou aquilo, eu tomaria tal atitude. Então o abismo e a morte, conforme Jó diz, apenas ouviram falar da sabedoria. Mas Deus, o Criador da natureza,
é a origem da sabedoria, pois segundo Jó ele vai dizer, o Senhor lhe entende o caminho e sabe o seu lugar. Eis aqui o temor do Senhor. O temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Como é que nós somos inteligentes? Quando, em função do temor do Senhor, nós decidimos nos arrepender. Nós nos voltamos contra o pecado e avançamos em direção a Deus. Lá no Velho Testamento tem muitas expressões de Isaías e Jeremias, onde o profeta dizia, arrependei-vos. O que é que ele estava dizendo? Dei meia volta. Não tem como esse pecador que vos fala aqui se arrepender caminhando na mesma direção do pecado. Não tem como. Nem se ficar parado, não tem como. Há uma necessidade de distanciamento, há uma necessidade de caminhar em sentido contrário. Esse é o verdadeiro sentido de arrependimento. Arrependei-vos. Quer ver outra palavra que está no Velho Testamento? Tem a mesma função. Convertei-vos. O que é converter? Conversão. O que é conversão? Mudar de direção, mudar de rumo. Eu vou nessa direção aqui, vou bater naquela porta, aí eu faço uma conversão à esquerda ou uma conversão à direita. Amém, gente? Lá em Paripe, eu fui falar a palavra conversão lá, os irmãos pensavam que ia levantar a mão, só entenderam isso. Aí eu apertei a mão um pouquinho, eles disseram, então a gente não entende não. Eu digo, então vamos fazer. Aí fechei a porta, pedi a um irmãozinho lá chamado Milton, que muitos irmãos aqui conhecem. Eu digo, o senhor só vai mudar de direção segundo a minha ordem. Eu digo, vá caminhando, vá caminhando, vá caminhando. Quando ele chegou bem pertinho da porta, aí ficou aperreado e disse, pastor, eu vou bater na porta. Por isso que a Bíblia diz, convertei-vos, mude de direção. Ele disse, agora o senhor pegue, mude de direção, irmão Milton, se vire, fique de costas para a porta e venha na minha direção. Aí ele se virou, veio andando, está vendo? Mesma coisa, quando o profeta está dizendo, convertei-vos, está dizendo, deixe de caminhar para longe de mim, dê meia volta e venha caminhando que eu estou aqui de braços abertos para lhe abraçar. É assim, coisa simples. A sabedoria tem a ver com isso. O entendimento tem a ver com nos desviarmos do mal, daquilo que desagrada a Deus. É tanto que os versos 23 a 27 vai dizer que a sabedoria realmente está em Deus. Gostaria de ler com os irmãos os versos 23 até 27. Diz assim, somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe. 27, me perdi. É 27 ou 24? 24. Pois ele enxerga. Sim, o final do verso 23, ele sabe onde encontrá-la. Pois ele enxerga toda a terra, vê tudo que há debaixo do céu, determina a força dos ventos e o volume das águas, fez as leis para controlar a chuva e definiu o caminho dos relâmpagos. Aí no 27 ele diz, então viu a sabedoria e a avaliou, em seu lugar a pôs e cuidadosamente a examinou. Por isso que esse trecho de 23 a 27 diz que a sabedoria está em Deus, só é encontrada em Deus, porque Deus entende o caminho da sabedoria. Deus entende onde ela começa e Deus entende uma pessoa que inicia pelo temor, para onde ele vai, qual o seu progresso. A sabedoria está em Deus. E o versículo 28, que é o último versículo do capítulo 28, esse versículo 28 que diz assim, é isto que ele diz a toda a humanidade. E aqui é engraçado, porque parece um elemento profético de Jó, dizendo que isso não é um pensamento, nem é uma sabedoria só para ele, ou para o povo, da sua, do seu clã, da sua etnia. Ele diz, é isto que ele, Deus, diz a toda a humanidade. É um valor espiritual, é uma verdade espiritual.
Ele diz: o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria, e afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. E aqui, irmãos, eu já estou concluindo agora. Parece implicar que nós devemos nos submeter a isso. De precisarmos pedir a Deus que nos encha de sabedoria. Não é à toa exatamente que Tiago diz que aquele que percebe que está agindo sem sabedoria, está agindo de forma, eu diria, tola, está metendo a cabeça na parede em muitas coisas, nos relacionamentos, na descoberta de dons, de talentos, no próprio serviço prestado ao Reino de Deus, prestado a uma comunidade, está tendo muitas frustrações e percebe que ele mesmo é o elemento que promove isso. Por isso que Tiago vai dizer, quem percebe isso, quem identifica que lhe falta sabedoria, o único remédio é peça a Deus. E Deus não lhe negará, Deus lhe dará sabedoria e não cobrará, ou seja, não lhe passará no rosto. Deus não lhe fará passar vergonha. Amém, gente? Deus lhe fará prosperar no seu crescimento espiritual, no seu crescimento de intimidade com Ele e também com as coisas do seu reino. Por isso que aqui eu quero completar esse raciocínio que implica que devemos nos submeter ao governo e à providência de Deus, ainda que nem sempre consigamos compreendê-los. Porque a Bíblia diz em muitos lugares, quem compreendeu a mente do Senhor, para dizer a Ele o que Ele tem que fazer. Como é que Jó chegou àquele estágio, dizendo àqueles 3 argumentadores apologéticos, segundo a teologia deles, não segundo a verdadeira teologia, quem são vocês para dizer ao Senhor o que Ele deve fazer? Quantas vezes nós nos pegamos enfrentando uma dificuldade e a gente diz, Senhor, basta, Senhor. Isso é normal, é humano. Ainda tem gente que vai mais além um pouquinho. Não é porque queira ferir a Deus. Deixa eu beber água que a minha garganta está seca. Não é porque queira afrontar a Deus, queira ser maior do que Deus, mas que aprendeu. Só que quando a gente aprende errado, a gente repete errado. Aí chega para Deus sem compreender, e ninguém compreende, e diz, Senhor, eu não aceito esta situação. Você está dizendo assim, que és tu, Deus? Por que tu estás insistindo tanto em errar? Será que o Senhor já descobriu que é tempo de fazer o que eu preciso, ou tempo de fazer o que eu quero? Aqui ele está dizendo assim, quem descobriu, quem dominou a mente do Senhor para dizer a Ele qual o caminho que Ele tem que tomar? Por que Ele está errado em deixar você sofrer 1 ano, 2 anos, 3 anos? Eu escutei, foi muita gente no sepultamento da minha mãe, o pessoal da minha família mesmo. Eu gosto de observar muito essas coisas. Senhor, por que tu levaste? Meu pai disse, aqui dentro da Assembleia de Deus ali, Senhor, eu te pedi tanto e tu levaste minha mulher. Isso é normal, no momento de crise. Só que Jó aqui não está no momento de crise existencial, não. Ele está num processo de crise existencial, mas ele encontra respostas. E ele está dizendo, vocês não sabem o que dizem acerca de Deus, mas eu quero dizer a vocês, mesmo aqui na miséria, que vocês não têm nenhuma autoridade para questionar a Deus sobre as decisões que Ele tomou sobre a minha vida. Amém, gente? Eu só te pergunto uma coisa, isso é fácil? Não diga que é fácil, não. Não diga que é fácil, não. Cada um que já viveu, ou cada um aqui que está passando por alguma dificuldade, não interessa a área, já compreende. Muitos de nós até se colocam na posição de Jó. Eita, agora eu estou vivendo o castigo de Jó. Eu estou vivendo o suplício de Jó. Muitos de nós já pensou assim. Mas era bom vivermos também o que Jó descobre no sofrimento. Que Deus me ajude no meu pequeno, ínfimo momento de dor, poder descobrir a pérola que Jó descobre na sua desgraça. Somente para eu ter a sabedoria de não colocar esse dedo pequeno, esse dedo que é criatura, não é criador, no nariz do Criador e dizer assim, eu acho que o Senhor está errado.
eu acho que eu posso questionar o Senhor. A culpa foi sua. O Senhor me criou um ser que pensa, que tem ideias, que constrói raciocínio, que tem vontade, capacidade de amar, de odiar, de abraçar, de rejeitar. O problema é seu. Foi o Senhor quem fez isso. Então aguente as consequências. Isso pode ser até conhecimento. Mas a sabedoria vai dizer, além de tudo isso, o Senhor só me criou assim, porque quis me fazer o máximo parecido com o Senhor. Amém, gente? Que enfrenta as dificuldades, mas pode escolher de forma diferente. Diferente daquele homem que não ama a Deus. Que não conhece a Deus. O que se esperava de um Jesus que só fez o bem, mas agora tem que ser crucificado, tem que ser cuspido, tem que ser pisoteado, tem que ser ridicularizado. O que se esperava? Que morresse reclamando, blasfemando, praguejando. Tá bom, bando de miseráveis, eu vim fazer o que meu pai me pediu, eu vim por amor. Já que vocês não querem, estão todos desgraçados, vocês vão ser condenados, eu vou acabar o plano agora. Ele poderia? A Bíblia não diz isso, não precisa. Ele poderia, por ser Deus que ele é. Mas a Bíblia vai dizer, e Paulo, outro miserável igual a mim, vai entender, dizendo assim, puxa vida, ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Nenhum de nós disse sim para poder ele morrer, nenhum. Se fôssemos aqui, todos nós aqui, naquela época, eu seria um Pedro para negá-lo, eu seria fulano para fazer não sei o quê, eu seria um Tomé para dizer, eu não acredito se eu botar o dedo. É assim. Talvez eu fosse até um pouco pior, no nosso crivo, eu fosse o soldado que tivesse chicoteado ele, ou fosse o outro que tivesse pregado o prego na mão dele. Pior ainda, não ser nada, ser um Zé Ninguém, no bom sentido, que é o péssimo sentido. O cara se sente na condição de julgar os outros. Ir até ele, olhar um cara sofrendo, ofegante, cuspir na cara dele. Seu otário, você não sabe o que é a vida. Mas a Bíblia diz que ninguém precisou ser bonzinho, ninguém precisou se converter para ele dizer, pai, perdoa a cada um, porque nenhum deles sabe o que estão fazendo. Nenhum. Por isso que eu e você estamos aqui. Amém, gente? Jó passou isso na cara daqueles caras. Se vocês não estão entendendo nada da vida, vocês estão pensando que estão aí sem nenhuma pereba, sem nenhuma ferida, e eu aqui, o cachorro me lambendo, vocês estão pensando que Deus me abandonou. Vocês não sabem nada, porque vocês não têm sabedoria. Vocês podem ter conhecimento, mas sabedoria vocês não têm. Que Deus nos encha de sabedoria. Você não precisa ler nem escrever para ser sábio. Você não precisa nem saber que Albert Einstein existiu para ser sábio. Você precisa saber que existe um Deus que lida com você, e quando você se entrega a Ele, se relaciona com Ele, Ele transforma você no homem mais sábio que esse mundo já pôde gerar. Que sabe para onde vai, sabe quem é, conhece esse Deus. Amém, gente? O versículo 28 encerra com o temor a Deus. O temor que leva a evitar o mal. Mal com L. O temor que leva a eu procurar imitar o Senhor. O temor que faz com que eu, de forma recorrente, diga, Senhor, me ajuda. Eu sou um pobre e miserável pecador. Porque se você se julgar também alguma coisa, que já conseguiu alguma coisa, que pode administrar suas crises, que você pode vencer a você mesmo, meu irmão, você tem algum conhecimento, mas ainda lhe falta sabedoria. A sabedoria, ela começa com o temor. O temor é o princípio dela, é o começo dela. Temer a Deus significa sermos dependentes dEle. Um dia desse eu fui numa reunião, não vou dizer onde foi, né? Pode ser que tenha alguém aqui. Eu fui numa reunião, e um grupo quase desse tamanho, e eu fui falar sobre graça. Mas a graça está tão banalizada, o negócio está tão desmantelado, que o conceito de graça se perdeu. Está nas escrituras, mas parece que você lê, e você nunca estudou grego como eu, né? Eu estou falando assim, grego, hebraico, você nunca estudou como eu.
Mas você começa a dizer o que significa as coisas, você começa a emitir opinião. Você é o próprio exegeta do texto bíblico. E a graça, perdeu a graça para muita gente. Aí eu fui falar sobre graça, eu digo, Senhor, como é que eu vou atingir o coração desse povo? Como é que eu vou falar de graça? De graça, Senhor. Porque o negócio está banalizado. Aí eu descobri uma coisa interessante. Eu digo, a partir de agora, ninguém aqui vai me escutar como pastor. Olha que título do caramba. Você não vai me escutar aqui como pastor, como pai de família. Você não vai me escutar como profissional. Você não vai me escutar como casado, um homem casado. Não. Você vai me escutar como um pecador. Todo mundo começou a olhar para mim com aquele olho bem grande. Quer pecar? Peque. Agora eu peco mais do que você. Porque mesmo que eu não saiba pecar todo tipo de pecado, mas eu tenho a inclinação para o pecado, eu tenho desejo do pecado, e a Bíblia diz que o pecado faz parte da minha essência. E por mais que eu queira fugir, não adianta que eu vou me pegar de novo, escravo do pecado, porque a Bíblia diz que o pecado é muitas vezes superior a você, superior à sua vontade. A gente já ouviu isso, já leu isso milhões de vezes. Paulo diz, puxa, o bem que eu quero, por menor que seja, aí o menor que seja foi eu que botei. Ele não botou o menor que seja, eu que estou colocando. Mas eu só quero ajudar Léo. O menor bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Porque o mal que habita em mim é muito mais poderoso e me leva a fazer de forma egoísta, e me leva a fazer de forma mentirosa, de forma hipócrita. Ou se eu fizer mesmo direitinho, mas amanhã eu quero que cantem parabéns para mim, batendo aqui nesse ombro, parabéns, você é um grande homem de Deus. Que nem é ruim dizer isso, e é melhor ainda ouvir, mas seja sábio. Amém? Toda vez que eu disser, a glória seja do Senhor, meu irmão, primeiro ela já é mesmo. E se você tiver alguma glória para você, a sabedoria da Bíblia diz um negocinho. Jesus disse, se você buscava isso, já teve. Quando chegar lá, lhe falta. Quem busca a glória para si, tem, já recebeu o seu galardão. Eu não estou dizendo aqui para ninguém se anular, fazer tudo. Deixe de ser hipócrita também com você mesmo. Porque você serve a um Deus justo. E por ser justo, Ele vai sim te retribuir, pedacinho por pedacinho, daquilo que você construir no reino de Deus. Amém, gente? Ninguém vai ser subtraído, ninguém vai ser enganado sobre a sua recompensa, sobre o seu galardão. Isso é outra coisa, mas precisamos ser homens e mulheres sábios. Tá de bom tamanho já, eu vou parar, o pastor Tomás disse, toda vez que eu digo que eu vou falar 5 minutos, eu falo meia hora. E hoje de sopetão, disse Clóvis. Eu disse a Cassé, eu digo, rapaz, com 15 minutos eu vou correr e vou dizer que outra mudança do culto, é o culto terminar meia hora antes. Mas eu fui mexendo, graças a Deus, pelo meu faltam 9 minutos. Né? E aqui, irmãos, tem a ver alguma coisa com ortodoxia e ortopraxia. O que é isso? O que nós sabemos das coisas e como nós nos comportamos em função do que nós sabemos. Então tem a ver com conhecimento, a princípio, mas tem a ver com a aplicação desse conhecimento, que a gente vai chamar aqui, encerrando, com sabedoria. Sabedoria é o conhecimento aplicado. A sabedoria tem a ver com prática, tem a ver com cosmovisão. A cosmovisão de Deus, ela é totalmente contrária à cosmovisão do mundo. Jesus falava de coisas muito duras, Mandoca, mas era para provocar esse exercício, era de forma didática. Meu amigo, quem te der na face direita, dê logo para ele a esquerda para ele bater. E os discípulos ficavam, mas e agora? O que ele quer dizer com isso? Se uma pessoa disser assim, ó, eu quero ver se tu é macho mesmo, para tu caminhar comigo 3 quilômetros. Jesus disse, fala no ouvido dele, que tu estás disposto a caminhar 6, que é para tu causar um impacto nele.
Não é diferente? Na lei estava escrito lá, os teus pais disseram, odeie os seus inimigos, aqueles que vos perseguem. Jesus dizia, ame os seus inimigos. Se você disser para mim que é fácil, eu o respeito. Mas eu tenho muita dificuldade, eu acho muito difícil. Eu sei que é possível pela graça de Deus, mas eu não vou banalizar, eu não vou dizer que é fácil. Não é não. Porque isso tem a ver com sabedoria. Se você não compreendeu isso ainda, peça a Deus, Ele te dá, e Ele não passa em rosto. Às vezes nós queremos dormir com a razão, mas Deus quer que nós sejamos homens e mulheres sábios, sábias nas coisas de Deus. Então cuidado com o, assim, a esperança também aqui é cassé, cuidado com o ateísmo prático. O ateísmo prático é, a gente pode falar em Deus e tal, mas a gente não crê. A gente não age em função daquilo que a gente crê. A gente só tem papa na língua. E Deus já condenou isso há muito tempo. Eu estou por cima com vocês. Meus ouvidos já não aguentam mais, porque vocês me louvam só de lábios, da boca para fora. Mas Jesus disse, o coração de vocês está longe de mim. E aqui a sincronia é a forma como nós pensamos, que essa cosmovisão de Deus vai fazer com que a gente tenha um comportamento que pareça com Ele. João também escreveu, diz que aquele que ama Jesus, aquele que aprende com Jesus, também deve andar como Ele andou. Está falando de comportamento, está falando do jeito da pessoa. Comportamento gera atitude. E aqui a gente pode trocar a palavra atitude como hábito. E tudo isso redunda na prática, ou num estilo de vida. Das pessoas olharem para nós, como agora aqueles 3 amigos inimigos estavam olhando para Jó e tiveram que ficar calados ouvindo esse monólogo dele, dizendo, estou aqui na sarjeta, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eles não podiam dizer isso, mas Jó podia. Eu sei que por fim se levantará da terra, me levantará da terra. Isso é sabedoria. Mesmo que ele me mate, matar é rejeitar. Mesmo que ele não queira mais nada comigo, eu só vou esperar nele. Amém, gente? Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela paciência. Mas eu queria, como geralmente nas quartas-feiras tem, encerrar com oração. E pedir coisas, fazer coisas, isso aí é coisa só de ritos. Se você quiser, no seu lugar mesmo aí, você achar que é importante ficar em pé, não venha para cá não, ficar em pé aí e tal. A questão da proposta da oração é, se em alguma área da sua vida você se sente frustrado, você se sente que não avançou, porque mesmo conhecendo coisas, você agora por essa palavra, eu não quero também ser tão espiritualizar as coisas não, mas essa pequena palavra que você ouviu, se o Espírito Santo comunicou isso a você, e você percebe que é preciso pedir de Deus direção, pedir sabedoria, então, eu só lhe peço que você pudesse comigo ficar aí em pé, nós vamos orar agora, esse momento de oração, e já na sequência, encerrando isso, no nome de Jesus. Eu vou fazer a minha oração, mas você pode fazer a sua. Você diga a Deus quem você é. Você diga a Deus como você está. Você diga a Deus. Gente, diga a Deus que você está cansado, velho, de vir para a igreja. Que a vida religiosa, você não faz outra coisa porque não deu na telha ainda, mas se você se sentir à vontade para fazer outra coisa, faça. Diga a Ele. Não faça sem dizer não. Diga a Ele, Senhor, eu não compreendo, mas me dá sabedoria.
me diz, me revela ou me ensina, Senhor, o que eu preciso aprender nessa área. Enche o meu coração de paciência, enche o meu coração de perseverança. Aumenta a minha fé, Senhor. Me ajuda a fazer mais para ti, sem ficar cansado pelo ativismo. Você sabia que correr demais vai matar você? Eu já estou morrendo, viu? Mas Deus está me dando sabedoria. Eu vou correr com propósito. Eu vou entrar até numa academia, porque lá tem gente me olhando. Pare, corra, faça, levante. Está muito pesado. Tá aí. Ao invés de me fazer mal, vai me fazer bem. Agora, se você fizer tudo desordenado, cansa. Sua mochila fica pesada. Deus quer endireitar sua coluna. Amém? Para que sua vida seja, nesse sentido, aliviada. Parece um contrassenso, mas é o que Jó vai dizer nos próximos capítulos. Jó vai dizer que tudo quanto ele enfrentou, na verdade era Deus lidando com ele de forma tão especial, que ele tornou-se num homem melhor, ele tornou-se num homem mais realizado. Não pergunte coisas difíceis que eu não vou ter resposta. Ele teve perdas, mas ele vai dizer que o fim foi melhor do que o começo. Amém, gente? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos deu mais um privilégio, mais um momento de reflexão. O Senhor tem usado de forma maravilhosa aquilo que também é eterno, porque é a Tua palavra. É a Tua palavra quem corrige, é a Tua palavra quem nos exorta, é a Tua palavra quem ilumina o nosso caminho. É a Tua palavra que constrói o homem e a mulher que precisamos ser. É a Tua palavra que aponta onde nós estamos falhando. É a Tua palavra que nos coloca no devido lugar nessa relação contigo, Pai. Então, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por exemplos de personagens que estão nesta palavra, de homens e mulheres que tiveram um relacionamento contigo, e esse relacionamento não ficou perdido, Pai, foi usado por Ti, é usado pelo Teu Espírito Santo para nos motivar, nos mostrar que é possível sermos homens e mulheres sábios na Tua presença. E a sabedoria é temer o Senhor, a sabedoria, ela passa, ela toca, ela comporta conhecimento, saberes, mas Senhor, mais que isso, sabedoria é saber chegar junto de Ti de forma humilde e dependente, recuarmos quando for necessário, só avançarmos segundo a Tua ordem. Deus nos ajuda como Jó, mesmo quem sabe em situações tão difíceis, que perguntamos diariamente, por que isso não passa logo, porque o fim desse suplício, desse tormento não se acaba, porque as interrogações são maiores do que as explicações, as afirmações, por quê, mas nos ajuda, mesmo antes da dor ser aliviada, mesmo antes de vestir uma roupa nova, mesmo antes de calçar um sapato que vai proteger o pé das pedras, mesmo antes de constituir outra família, mesmo antes de constituir novamente renda, mesmo antes da propriedade voltar à nossa mão, mesmo com a possibilidade de não voltar, nos ajuda a dizer, mesmo que o Senhor me abandone, mesmo que tudo isso aconteça, a minha esperança está em Ti. Nos ajuda a ser sábio, Senhor. Nos ajuda a dizer ao Senhor que quando estivermos sofrendo, está doendo, Senhor, tem misericórdia, Senhor, abrevia esses dias. Dizer isso. Mas nos ajuda a dizer, Senhor, eu não sei se o Senhor vai fazer isso. Eu não sei se o Senhor quer fazer isso. Me ajuda apenas a permanecer esperando no Senhor. Oh Deus, ajuda-nos a sermos sábios. Nos enche do temor do Senhor. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai amoroso, que a graça e a misericórdia do
do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e a consolação e comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe cada um no nome de Jesus.